sou a Alexandra. Eu sou a Dulce. Eu sou a Amora. E esse é o Papo Entre Pepecas. Somos profissionais de saúde feminina, sim, mas aqui somos mulheres e que viemos para conversar sobre todo e qualquer assunto que interesse ao universo feminino. A quem tem pepeca ou quem se interessa por pepeca. Quem quer saber mais de pepeca, né, meninas? Tudo isso com muita risada, muita diversão, sem tabus e sempre com muito vinho, porque a gente gosta e muito. E hoje o nosso vinho, que o Fábio da Vino Nobile separou pra gente, olha eu tentando fazer o vinho aparecer certo, é o Esteva. O Esteva é um douro da Casa Ferreirinha e o Fábio não escolheu ele à toa. O Fábio adora fazer relação com os nossos assuntos que a gente vai falar. Então, assim, vamos falar um pouco da Casa Ferreirinha, né? Vamos desvirtuar um pouquinho. Vamos dar um brinde primeiro, né? Porque daí a gente quer provar ele para ver o tanto que é maravilhoso. Eu vou contar para vocês quem foi a Dona Ferreirinha. Saúde. Então, assim, indo a Portugal, indo ao Douro, e aí eu vou falar, porque, né, eu sou portuguesa, minha mãe é portuguesa, eu sou portuguesa, não deixem de visitar a Quinta do Valado. É um dos melhores lugares do Douro para se hospedar. E a Dona Ferreirinha era um mulherão da porra. A Dona Adelaide Ferreirinha, ela foi responsável por transformar o Vale do Douro no que ele é hoje. Não existiria o Vale do Douro sem a Adelaide Ferreirinha. Ela ajudou financeiramente os produtores da época, né, da filoxera. Quando toda a produção da Europa foi destruída pela filoxera, ela viúva, tinha um bom aporte financeiro, ela era uma pessoa muito previdente e ela ajudou todos os produtores da região a se reconstruírem. Buscou soluções para a praga, aquele negócio da enxertia das uvas, para quem entende de vinho, que sabe que foi o que salvou a produção europeia, né, que teve que começar do zero. E ela foi uma grande empreendedora, gente. Isso lá em 1800 e bolinha, né? Então, ela foi uma referência de empreendedorismo numa época que só homens administravam as vinícolas. Eu até me arrepio. Nossa, que legal. Então, isso tudo ela fez viúva. Dani, a gente escolheu esse vinho e trouxe você aqui de novo. Então, hoje a gente vai conversar com a Dani Sheila, maravilhosa, do Instagram. Ela é uma influencer de menopausa incrível, antes dos 50. Se vocês não seguem, sigam, tá? Que tem muita coisa boa lá. E esse vinho é pra você. Uau! Tá? Uma grande mulher que se reinventou, que se renovou, que cresceu com a maturidade, Dani. E como a Dani veio com a gente conversar, você se arrepiou, né? Seduzi você com esse meu papo. E a Dani veio aqui com a gente já no episódio 11. 11? Ai, sei lá, acho que foi 11, gente. Se eu tiver errada, deletem e procurem lá a Dani, que a gente falou de menopausa precoce. E deu muita repercussão. E a gente falou a respeito dos primeiros sintomas, né, do diagnóstico, daquela confusão inicial, de você entender o que estava acontecendo. E hoje, atendendo a pedidos, a gente continua esse papo. Que bom. Com o tema... Existe vida após a menopausa. E isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Mas aí eu estou afirmando como ginecoendócrino, quem trata climatério, né? Que a gente sabe que existe vida após a menopausa se a gente aborda da maneira correta. Mas aí eu te pergunto, Dani, como quem vive esse processo, vida boa, com qualidade de vida, existe vida após a menopausa? Existe. A gente tem que buscar. Isso tá, né? Não vem de graça? Não vem de graça. Acho que uma das maiores lições, assim, que a menopausa me trouxe é justamente isso. Somos buscadoras e continuamos sendo buscadoras também depois da menopausa. Só deixar claro aqui, nós usamos a palavra menopausa para generalizar toda essa fase, mas a gente sabe que essa palavra é muito pequenininha para dar conta de tudo que acontece na nossa vida. Até o último dia que a gente estiver aqui, que espero que sejam, né, que demore bastante. A menopausa facilita para a gente entender todo esse processo, mas na verdade esse buscar a mais vai acontecer lá na pós-menopausa, que é justamente quando você lida com a finitude, é o fim. Quando você realmente vai decretar a tua falência ovariana e você vai lidar dali para frente com essa realidade que não tem como você alterar isso mais. Que é imutável. Né? E é justamente aí que você vai encontrar, como você falou, existe vida
após a menopausa, vida boa, vida de qualidade, vida reprodutiva de uma outra forma, buscando outros novos começos na nossa vida. Porque a menopausa, ela é falta, ela existe na falta. A menopausa, ela vai sobreviver na falta. E ao mesmo tempo que existe a falta, existe muita coisa nova, nem sempre agradável, que a menopausa traz para nós. Mas coisas que são necessárias. Na verdade, a gente vive esse antagonismo. E aí é que está realmente a questão de você saber lidar com isso. Que você está lidando com algo que se foi, que não vai mais, que você não tem como tratar a menopausa. Esses dias eu vi essa frase, sim, esses dias agora há pouco tempo. Não existe cura para menopausa. E eu falei, gente, o que é isso, né? Na verdade, não existe cura para menopausa. Não. Esse estado, ele é para sempre. Existe o manejo. O que você faz é justamente... Mas cura, não sei, porque menopausa não é doença, vamos contextualizar. Conceitualmente, menopausa é a última menstruação da vida de uma mulher. É um diagnóstico retroativo, e você tem que ter 1 ano de ausência de menstruação, que a gente chama de amenorreia, para falar que foi a menopausa. Né? Quando uma paciente não tem útero, é uma menopausa cirúrgica, por exemplo. Tá? Se a paciente usa um Mirena, a gente tem que ter 3 FSHs, aquele hormônio lá, acima de 30, com intervalo de 30 dias, para a gente dizer que foi-se a menopausa. A fase que antecede a isso é a perimenopausa, que pode ser a perimenopausa inicial. Eu e a Amora estamos nessa fase da vida, perimenopausa inicial, onde a gente tem produção hormonal ainda suficiente, mas a gente já tem um decréscimo fisiológico e natural das funções hormonais. Você não sabia? Desculpa. Ai, meu Deus, você tem que ser mais perto, obrigada. Mas eu sou muito orgulhosa de mim nessa fase. Eu senti que doeu nela. Não, mas é uma fase ainda assintomática, mas Ainda bem que tem vocês na minha vida, né? Ainda bem que eu tenho vocês na minha vida, pronto. A gente já tem redução da nossa função reprodutiva, da nossa função ovariana nessa fase, tá? Mas a gente não tem sintoma ainda. Na perimenopausa tardia, começam os primeiros sintomas, que vão ser psíquicos. Isso a gente já conversou um pouco a respeito disso. Sim. Voltem lá no outro episódio. Aí que você tá, Amora. Aí, né? Você tá desequilibrada. Né? Será que você tá tardia? Não, eu acho que você tá inicial ainda. E aí vem a menopausa, né? Pá! O que acontece depois disso é pós-menopausa. Tudo que engloba isso é o climatério. Daí e as mulheres vão viver no climatério pelo menos um terço. A gente tá de dupla. Vocês estão na pós-menopausa. Já ficamos nós aqui, vocês aí, pra gente separar Não essas foi fases. combinado. Não foi combinado. Mas o climatério envolve a perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, tá? Como você teve ela precoce, há quanto tempo você tá na menopausa? Então, eu estou na pós-menopausa há 9 anos. Ah, eu ganhei porque eu tô há 10. Então eu ganhei. Há 9 anos. E se zerado. você pensar, a gente vai viver pelo menos um terço das nossas vidas no climatério. Então, assim, vamos curar o climatério? Curar o climatério é só morrer? Né? Porque vai acabar com a vida? Então... Aí você vai tratar o quê? Você vai tratar Você vai amenizar, gente, porque na verdade, muitas vezes você não consegue eliminar totalmente os sintomas, mas você vai suavizar, você vai equilibrar essa questão dos sintomas e também você vai lidar com possíveis doenças que possam surgir, doenças crônicas ou doenças autoimunes. Assim, não é para chegar aqui e falar que não é um panorama negativo, mas é importante a gente entender que a menopausa não é doença, que é um processo natural na vida da mulher, mas como a gente está aqui para viver muito mais, a gente vai lidar com essa defasagem diferentemente das mulheres que não chegam não chegavam antigamente vivas até essa idade. E outra coisa, a nossa cabeça, a nossa configuração mudou muito. Essa mulher hoje, ela quer muito mais da vida, ela projeta muito mais para ela. Ela está buscando e ela também está fazendo, ela está desenvolvendo coisas novas na vida dela. Por isso que a gente está... Eu acredito que esse seja um dos pontos por que estamos falando tanto sobre menopausa. Porque essa mulher quer viver muito mais. E aí ela tá, eu quero viver mais, mas eu tenho essa tal dessa menopausa. Então, o que eu faço com isso? Viver mais, viver bem, estar no mercado de trabalho, né? Nós somos produtivas intelectualmente, fisicamente, está num momento da vida onde você passa a olhar para si mesma,
sexualmente, Aham. por que não? Então, assim, a mulher, minha avó com 60 e poucos anos, era uma velhinha. Uhum. A mãe tá com 69 anos. A minha mãe é Sua uma mãe. bela mulher. A minha avó com 69 anos era uma velhinha, É. né? Eu com 69 anos pretendo estar melhor ainda. É. Ativa intelectualmente, sexualmente, fisicamente. Eu acho que é isso, né? Quando É eu isso? chegar no 69, então, o que que Mas vai ser vê a de mim? Dulce. É. A Dulce, mas assim, a Dulce, você, minha avó, na tua idade, era uma velhinha, tadinha, né? Mas era o que se esperava dela. As coisas mudaram muito, então a gente busca qualidade de vida. Eu acho que a gente aprender a lidar com o climatério É fundamental. É É. fundamental. E eu sempre falo assim, né? A menopausa, a gente não tem o repertório da menopausa. É a nossa primeira vez. Mas a gente tem repertório de términos e de inícios na vida. Porque a vida toda a gente iniciou e a vida toda a gente encerrou ciclos. Basta pensar, durante um mês, quantas alterações, quantas oscilações hormonais Nossa. a mulher passa. Aham. E ela sobrevive a todas elas. Então, a gente também sobrevive à menopausa buscando essas referências que a gente tem das coisas que terminam na nossa vida. É um novo episódio, Viu? né? Calma Ou uma meu nova coração. temporada. Calmou meu coração já. Viu? Pronto, agora você tá de boa, que você tá na perimenopausa? Que bom, ficou tranquila também. Nossa, gente, eu acho que hoje, assim, toda essa revolução, toda essa transformação, e eu não gosto de chamar de ressignificar a menopausa, porque a gente não É está isso. ressignificando, a gente está significando. Isso. Porque é a nossa primeira vez. Isso é, assim, é muito... Eu que trabalho com isso, né, desde 2018, gente, é muito grande isso, assim. A gente tem muito para caminhar ainda, muito, muito, muito. Mas é muito, sei lá, sabe, Na assim, prática, em uma coisa consultório, eu vejo bastante, eu acho tão lindo, assim, eu me emociono com cada Aham. história que passa por ali, porque vejo muitas mulheres nessa faixa etária, de 50, de 60, que vieram preocupados com a sua condição vaginal, com a atrofia, com a secura, porque reencontraram o primeiro namorado. Ai, Gente, essa história de reencontrar primeiro namorado é uma coisa assim mais frequente que a gente acha. Porque daí ou aquela mulher se separou, ele também se separou, ou ela ficou viúva, ou não sei lá o que encontra namorados bem da fasezinha de menina. Deus me E livre o de que encontrar esse primeiro nessa namorado. fase, as nossas avós, as nossas mães já estavam num declínio, numa velhice mesmo, né? Tanto hormonalmente como pessoalmente na sua vida. Hoje a gente tem uma mulher no climatério que está redescobrindo a vida, É verdade. está redescobrindo a sexualidade. Então ela veio porque outro dia eu tive, faz 15 dias, uma de 60 e mais, 67, 8, que ela veio preocupada com aquela questão vaginal, porque ela ia se casar. Ai, que legal. Ela ia se casar, gente. eu Vocês tenho não esperança, acreditam? Ela tinha perto de 70 anos. Ela veio para fazer um laser, para se cuidar, porque dali a um tempinho ela ia se casar. Gente, então, essa é a nova mulher. Essa mulher que está envelhecendo, mas quer qualidade de vida. E eu acho não, tenho certeza que essa menopausa vivida por essas mulheres há 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, elas se silenciaram porque elas se resignaram por falta de informação. Lógico, dizer assim, puxa, agora é assim, né? Então, o sexo não faz mais parte da minha vida, eu tenho calores, eu não me reconheço mais, eu não vejo mais alegria na vida, porque tem todas as questões emocionais, e isso estava ali dentro de uma bolha fechadinha, que agora a gente furou essa bolha. E aí, é por isso que essa mulher, ela envelhecia tão tristemente e ela porque o envelhecimento vai acontecer, meu Deus, não tem como você frear isso. Mas o prazer pela vida, a alegria, a energia criativa que todos nós temos, e a nossa, mais ainda feminina, eu acho que essas mulheres, tristemente, foram se deixando apagar, né? E aí, você percebe hoje que existe isso, não só porque essa mulher está num novo relacionamento, ou porque essa mulher está empreendendo de alguma forma, mas você alimenta essa energia feminina maravilhosa, essa coisa de dizer, quero viver, tenho a menopausa, o que eu faço com ela? Aí vem todo esse trabalho que vocês, de alguma forma, fazem. Você também impacta muito as mulheres nessa questão, Muito. que é
Nossa, que a gente vai, às vezes, para o fundo do poço na questão sexual, em relação à menopausa. Sim, porque tudo muda, né? É. Tudo muda. E hoje com as novas tecnologias, né, olha, assim, principalmente na questão vaginal, que era uma coisa que também vinha acompanhado com essa alteração hormonal, vinha aquela preocupação com a sua visibilidade da sua genitália, do seu corpo, da sua flacidez como um todo. Hoje a gente tem tanta tecnologia recurso, que nem a flacidez vaginal, nem o aspecto Porque, da barriga, tudo vamos isso a gente falar, conserta, Não né? é fácil A gente lidar melhora com a muita caída lá coisa. embaixo, mas né? assim, não mas a cai gente aqui, conserta, não né? cai A aqui, gente arruma cai os lá beiços também, de cima, arruma os gente. beiços de baixo. Isso eu acho uma coisa, assim, muito louca. Cai Porque, tudo, mas tudo cai. né? Eu acho muito mais grave esse sintoma psíquico das mulheres, assim. Né? Que é o Porque, primeiro. gente, olha quanto recurso a gente tem hoje em dia para cuidar, né, desse ressecamento, para cuidar dessa em relação ao caída. cai tudo, eu sempre falo com as minhas pacientes, né? Que quando ela vem reclamando da Fala, parte da Dulce, vulva... me acalma, do É. caimento Não, vaginal. quando a mulher vem falando da parte da vulva, eu falei, amiga, mas para isso a gente tem conserto. Pensa homem que cai e não tem jeito. É verdade, é verdade. É muito pior. É. Nós temos conserto, Os vão se gente. defender Agora que os homens, tá tendo coitadinhos, jeito, mas a né? gente, e a gente Vamos busca falar, muito né? mais isso. Mas eu sempre falo, cara, você não tá perdendo gordura daqui, É. não tá caindo aqui fazendo fofão, lá vai cair também. E não só cair, né? Que a gente tava conversando ali nos bastidores, e aí, nossa, outras conversas que a gente já teve, e aí você falou que você queria falar sobre Eu cheiro. quero falar muito. E aí eu te falei, né? Muitas vezes a paciente vem Preciso, consultar, a gente precisa falar disso, né? A paciente vem consultar, olha, porque assim, vou fazer 43 agora. E a única queixa da paciente é assim, doutora, meu cheiro mudou. Como assim teu cheiro mudou? Minha pepeca tá com cheiro esquisito. Não é meu cheiro, eu não cheirava assim. Aí já teve paciente que falou, eu tô com sovaco na pepeca. Ou eu tô com um cheiro que eu não tinha Exato. antes. Foca na né? Meu Deus, para Foca na tudo. mora. Tudo certo aí, amor? Exatamente. Tá tudo bem aí, amor? Ela definiu Sovaco tudo. na pepeca. Sovaco na... Você eu não sei, sobe uma maresia, um negócio assim. Antes fosse uma maresia, né? Maresia fresca, Mas assim, né? aquela coisa meio de marisco, sei lá, não sei, uma mariscada. Uma Cheiro é o peixe. peixe. Ué. É uma peixaria, né? Mas é peixaria. verdade. Da iogurteira passa pra peixaria. Não muito a fazer. Né? Mas isso é real, tá? real. Eu vou A ficar quieta mudança agora. do cheiro da pepeca é real e tem uma razão pra isso. Vamos Tá. lá. A gente tem lá os tijolinhos, né? Eu sempre falo dos tijolinhos. A mucosa vaginal, ela é um tijolinho empilhado em cima do outro, que é o epitélio escamoso estratificado. Então, um tijolinho empilhado em cima do outro. Os lactobacilos vaginais que dão um cheiro gostoso de pepeca. Pepeca tem cheiro gostoso, né? Ai, você perfume na pepeca. Gente, homem adora cheiro de pepeca. Quem gosta de pepeca, seja mulher, seja homem, gosta de cheiro de pepeca. Gosto de cheiro. Que é aquele cheirinho de iogurtinho natural, assim. Esse é um cheiro pra pepeca saudável, tá? Então, nesse momento, quem tá ouvindo a gente enfia o dedo na pepeca e cheira só com o cheiro de Dá uma iogurtinho, conferida, né? aproveita. Mas isso, confere. Esse cheirinho gostoso é o lactobacilo vaginal que dá. Mas esse lactobacilo precisa de comida. Do que ele se alimenta? Quero saber. Da descamação celular. Essas células vaginais são ricas num açúcarzinho, que é o glicogênio, e a hora que elas se descamam para se renovarem, o lactobacilo come esse açúcarzinho e ele acidifica o meio vaginal, por isso que dá esse cheirinho de iogurtinho, mais ácido, fermentação lática. Com a menopausa, eu falo, vem as tempestades, vem os temporais, vão derrubando fileirinhas desses tijolos. Esse muro que era alto ficou baixinho, tá? E aí você tem menos descamação celular, porque a renovação celular está reduzida pela falta de estrogênio, pela falta de vascularização. E aí o lactobacilo tem menos comida, ele morre. E aí crescem as demais bactérias, a Gardnerella, Mobiluncos e outras. E o pH da vagina, que era ácido, iogurtinho, fermentação láctea, passa a ser básico. E o cheiro que a gente sente da peixaria, né? Não necessariamente da peixaria, mas você vê o que tá diferente, que não tá. Fala, ai, parece que fica a pepeca abafada o dia inteiro ali. E aí você cheira a tua calcinha, tá esquisita. Você, não sei vocês, mas tem o hábito de cheirar as calcinhas. É muito bom. Eu tenho. O Du até ri de mim, que eu sempre tiro a calcinha. Lá vem essa história da minha calcinha de volta, né? Eu sempre tiro a calcinha e cheiro. Eu também. Antes do banho. Eu Isso confiro é muito bom. isso. O cachorro não faz isso? Dá um pips ali, vai dar uma cheirada. Essa ué. calcinha. Né? Mas se usasse cheiraria. Mas E aí, cheirar... quando a gente não usa calcinha, faz o quê?
Você vai ter que tirar a tua calça. Vai ter que tirar o teu fundilho. Ou você vai ter tirar que o fazer assim. Eu não vou fazer isso quando eu tô com saia curta. Mas vai ter que fazer assim antes de tomar banho. Porque o cheiro Mas é um dependendo do marcador odor, de às saúde. vezes, só de você, Sobe. quando você vai, por exemplo, você vai ao banheiro normal fazer Sobe. o xixi. Xixi, aquilo né? Vem assim que você fala, na hora você sente. Eu quero é saber do forte. tratamento, é isso que eu quero saber. Que às Mas aí vezes, eu te perguntar, assim, você percebeu vamos esse só cheiro? Olha, Ou as eu mulheres falam tive. pra O que, você que, aconteceu, muito? o que, que aconteceu comigo? Primeiro, assim, Não, tô brincando. esse é um assunto que surgiu lá no antes dos 50, porque eu comentei da questão do fogacho, né? Que o fogacho, eu falo, o fogacho reina absoluto na hora da coruja, né? Que é de madrugada. E o fogacho, ele é tão poderoso que ele te acorda, ele tem o poder de te acordar. Às vezes ele te acorda porque você ficou com calor, ou às vezes ele te acorda porque você estava dormindo e se descobriu e você acorda com frio, enfim. E não Mas é te só... acorda também por causa do Isso. neurotransmissor. E ainda bem que a gente está quase, né? Isso já é uma coisa quase que resolvida. Já parece que descobriram que é lá no hipotálamo, já tinham realmente isso, uma isso. certeza de que era lá, mas já existe uma medicação. Não sei quando é que essa medicação vai surgir. Ela não é uma medicação com hormônio, né? Isso. Mas ela é específica para essa coisinha, como se fosse um termostato ali que deu defeito, né? Não Foi sou a pessoa aprovada. mais indicada para falar, mas a gente acaba, né? Foi aprovada pelo FDA, mas não entrou em comercialização nem nos Estados Unidos. Agora que entrar lá, a gente já consegue importar, não sei o Isso. preço. Também isso a gente não sabe, enfim. Mas assim que eu souber, eu conto, tá? Ótimo. Que o nosso Conta lá jurídico no teu tá perfil, em cima. porque- E aí, o que acontece? Aí tem a questão de você, além de você passar todo esse perrengue de noite, né? Você acorda azeda. Então, você acorda azeda. Aí eu falei, Acima de ser suor, eu igual falei do bode, né? azeda, e aí as meninas começaram a falar, nossa, que bom que você falou sobre isso, porque eu tava me sentindo um ET, porque eu legal. também tenho cheiro, porque eu também acordo azeda. E aí alguém falou, e lá embaixo também, né? E aí eu disse, eu quero falar sobre isso, porque, gente, isso é muito ruim. E quando eu comecei a sentir isso, eu tive uma questão de, eu engordei 15 quilos e por conta desse, não sobrepeso, mas um peso muito além do que era o meu peso, eu comecei a ter candidíase de repetição. Por conta da minha alimentação também. Porque depois que eu mudei a minha alimentação, eu nunca mais tive. Eu tive durante 2 anos. Eu vivia com aqueles, gostoso. com aqueles óvulos, sabe aquela Sim, coisa? daí não- Aquilo só curava, tava crise, passava ali uns 21 dias, fazia o ciclo de novo. E depois disso, eu comecei a sentir essa coisa do cheiro vaginal, né? E é muito Desequilibrou desagradável. É muito a desagradável. microbiota. É isso que você falou, você percebe esse cheiro sem você fazer nada. Às vezes você vai descruzar a tua perna, Você já sente. e o bafo vem. Então, assim, é uma coisa, né? Aí, lógico, que eu fui estudar sobre isso e fui entender um pouquinho o que tem a ver. Só que o que acontece? Aí a mulher pensa, tô cheirando mal, vou me lavar mais. Ih, lascou tudo. Aí vai fazer, de repente, a gente sabe que isso não é adequado. Vagina, doutoras me ajudem, é autolimpante. Isso aí. É isso aí. Né? A vagina é autolimpante, não tem que lavar a vagina por dentro, só por fora, né? Lavar a pepeca. A vulva, Vulva, seria, né? exatamente. Beicinho. Mas eu uso uma analogia assim. Você lava teu esôfago? Ou na chuveirada aqui, no esôfago? Não, a gente escova o dente, a língua, né? Mas o olha esôfago só, não. é importante você colocar que Fala aí, Dulcinha. um odor forte, porque tem mulheres jovens que têm odor e é por outro Ah, motivo. sim, mas aí é A infeccioso, gente tem uma né? infecção vaginal, que é a gardnerella, que dá um odor fétido e forte. Que Então, não é IST, não é né? Não todo sexualmente odor. transmissível. Nós estamos Isso, falando de isso uma mesmo. situação Menopausa. hormonal, de menopausa, É. mas tem uma patologia como a infecção vaginal, É. que também está um odor extremamente Isso, fétido, isso. né? E que pode Então, estar são duas coexistindo. coisas, não é? Então, qualquer odor fétido é menopausa? Aham. Não, às vezes é Não. um corrimento. É. Sim. Mas é uma infecção E vaginal. aí existe a situação da vulvovaginite Isso. atrófica, né? É. Que é a alteração vulvar ali, que não é candidíase repetição, que não é vaginose bacteriana, que não é vaginite citolítica, que é o inferno diagnosticar também e tratar. Que é a vulvovaginite atrófica, essa situação que eu descrevi, que é a mudança dessa microbiota o alimento ali porque que falta. perdeu o tijolinho, né? Tá. E o pH fica... Isso, e lavar é pior. Então, daí você fala, poxa, eu vou lavar.
eu vou usar Pra tirar o cheiro, né? spray, né? Porque tem um sprayzinho, Desodorante, um desodorante vaginal para melhorar ali o cheiro e tal. E aí isso tudo, na verdade, vai piorando, porque Vai o piorar. pouquinho de Vai proteção que desequilibrar aquela mais. região tem, você vai mandar embora. Ou você diz assim, ou você tem uma secreção ali, e aí você pensa, ah, eu vou usar eu já fiz tudo isso. Usar absorvente que Vou usar piora. um absorvente diário, bem cheirosinho, porque daí, né? Então, por Aí isso que é lascou de vez importante falar absorvente sobre diário, isso. é. Né? Aí, assim, fecha aqui é mucosa, tá? Com boca. Fecha a boca o dia inteiro. Tampa a boca. E abre depois. Vai estar com um bafo dos infernos, babando. Horroroso vai estar o bafo, porque se ficou com a boca tampada. É. Ali embaixo é a mesma coisa. Então, assim, a pepeca já fica coberta o tempo inteiro. E aí, bicho, né? Fungo adora quente, lugar quente, úmido, escuro, abafado. Aí você pega um absorvente, né? Que tem um algodãozinho, que tem um troço derivado de petróleo e abafa, coitada. Vai feder. Vai criar mais secreção como defesa. Então, a primeira coisa, troque de calcinha 2, 3, 10 vezes ao dia, leva na tua bolsa uma sacolinha de mercado e bota a calcinha usada e troca por uma calcinha nova para se livrar do De absorvente preferência de diário. algodão também, né? É, o forrinho, pelo menos, de algodão. Ela vai voltar ao assunto da calcinha. Você sabe que a gente já causou o assunto da calcinha, mas é importante. Gente, não pode secar no box a calcinha, tem que secar no sol, porque isso também ajuda, Ai, né? sim. A umidade ali. É importante lavar com sabonete neutrinho, não precisa comprar aquele de calcinha, né? Porque é mais caro, mas pode ser aquele de coco, que deixa menos resíduo suficiente. Lavar a calcinha separada da roupa normal e não botar amaciante na água de enxágue. O lavar separado não é porque a calcinha está contaminada, é um alien que vai comer as outras roupas. Não, mas é para você não botar amaciante nessa calcinha, porque amaciante é resíduo. Aí você pega aquela pepeca que está fragilizada, e aí você colocou uma calcinha cheia de perfume, cheia de condicionador, cheia de resíduo, ela vai se ressentir daquilo, né? E aí vai ter mais uma modificação de microbiota vaginal, né? E você pode até dar uma pré-lavada no box ali, mas aí depois você bota para lavar de novo com a roupa normal. Porque lá em casa, assim, eu, por exemplo, eu dou uma pré-lavada na minha calcinha no box, depois levo para a lavanderia para lavar. Porque eu acho que a minha funcionária que lava minha roupa lá em casa, como trabalho o dia todo, não é obrigada a pegar aquela calcinha com secreção vaginal. Lesmiada. Exato, né? E lesmiada é bom, lesmiada é saudável, né? Então... mas eu acho que o que a Dulce falou é muito importante. É lógico que a gente, né, todos esses anos de vida aí, a gente sabe, olha o cheiro, você percebe o cheiro, a cor, o quanto que está saindo de secreção. Então, não é assim, não é que todo esse cheiro coloca na conta da menopausa. É a menopausa que me às deixou vezes assim. tá com problema mesmo, Mas né? é normal que você Mude o odor. tenha essa mudança de odor, que você tenha mudança, inclusive no suor mesmo, nas axilas, que você tenha essa, né? Porque a gente sua, eu vejo pelo meu cabelo, por exemplo. Isso que a minha cabeleireira falou, que ela lavar. sente o couro cabeludo das pacientes com cheiro diferente. Também, às vezes, me encaminha por causa do couro cabeludo. Você tem que lavar o cabelo. Eu não sou especialista em cabelo, mas eu falo pelo que eu vejo. Lavar mais o cabelo. Ai, mas eu já tô com cheiro de cabelo. Porque você dentro, sua de noite e no dia seguinte teu cabelo, né, ficou com aquele suor que secou, enfim. Então, todas essas questões relacionadas ao odor tem que levar para uma consulta. E você me colocou aqui antes nos bastidores que tem tratamento. Tem tratamento. Então vamos lá. Graças a pepeca tá com o odor alterado. A gente excluiu perebas, né? Vamos falar de perebas? Eu adoro chamar de pereba. Sem qualquer ofensa, as perebinhas. Mas excluímos as perebinhas, tem tratamento. E qual que vai ser o tratamento? Recuperar essa mucosa. E aí eu sempre falo que a capacidade de reverter o envelhecimento tecidual é um grande divisor de águas na medicina da menopausa. E a gente reverter esse envelhecimento tecidual, vaginal no caso, vulvar, é possível sim, desde medidas muito simples, até que é o uso de hormônios locais, hidratantes locais, até medidas mais tecnológicas, como o uso de laser terapia e radiofrequência, das tecnologias. Porque a pessoa, meu Deus do céu, tô fodida então, né? Porque só se eu tiver dinheiro para fazer um laser, para fazer uma tecnologia, que eu vou poder me tratar. Não. Existem gravidades diferentes e escolhas de tratamento que você vai colocar para a tua paciente, mas todo mundo tem solução sim, sabe?
tratamento existe, é muito bem consolidado, muito bem estudado, graças a Deus, né, Dulce? E as opções existem, que vai desde opções simples até opções com mais tecnológicas, vão ter uma resolução mais rápida, sem dúvida nenhuma, mas todo mundo pode se sentir bem na própria pele, isso que é importante. Então, porque aí buscar cai ajuda, na questão, né? da questão da autoestima, cai na questão da própria relação sexual, né, da relação que essa mulher vai ter com o parceiro, com a parceira, e o quanto isso pode prejudicar essa qualidade. E se ela não tiver essa informação de que isso é algo natural, ela pode, inclusive, refutar, né, recusar esse momento. Por Porque não ela tá está se cheirando sentindo bem. diferente, porque ela não está seca. se sentindo à vontade, mesmo que o parceiro ou a parceira seja de muitos anos. E isso é mas dá desagradável. desconforto, né? Sexo oral, lá preliminar. Sim. Aí vai meter a boca na pepeca que você não tá confortável com ela. Aí vai lá e lava um monte aquela pepeca antes da relação sexual. Aí piora o ressecamento. Machuca, aí machuca. Exato. Aí lascou tudo. E outra queixa que eu vejo, assim, principalmente naquela paciente menopausada de alguns anos, que não teve parto vaginal, né? E que vai por uma condição de dor, às vezes por causa da secura vaginal e uma secura vaginal não tratada, ela vai afastando as relações sexuais dela. Vai tendo desculpas, né? E o parceiro, às vezes, também não tem uma vida sexual tão intensa. Então, aquela mulher que só tem cesárea anterior, que é o que é mais frequente que eu vejo no consultório, que espaça a relação sexual, que não trata da atrofia, ela vai chegar num grau de atrofia tal que às vezes a gente olha o introito, que é a entradinha da vagina, sem brincadeira, né, Ali? Às vezes mal cabe um dedinho assim, de tão fechadinho. Travado, tão assim, fechadinho. fibroso, É muito né? importante Porque isso. a paciente, ela vai abandonando a sua sexualidade Vai ter e uma não rigidez. não trata atrofia. Ela fala assim, não quero tomar hormônio, não sabe que não tem coisas locais que a gente possa sim. fazer. E não é só sexo, Às é pra vezes a vida gente- isso. a gente né? chega- Saúde pélvica é pra vida. A gente chega num nível de gravidade tão importante daquela atrofia vaginal, que além de tratamentos locais com creme hormonal, com laser, com radioterapia, com fisioterapia, às vezes eu tenho que fazer uma pequena aberturinha no introito vaginal, porque é uma Como se estivesse estenose. assim, quase cicatrizado. Não, aquilo, é né? tipo assim, como se fosse Gruda. menininha de novo, o negócio fecha. E às vezes, por mais que a gente tenha terapias alternativas, Acho que daí é uma atrofia às grave, vezes a gente né? fazer uma deperinorrafia, que é uma reabertura do introito vaginal. Tem algumas pacientes assim que mudaram de parceiro ou retomaram sua atividade, ou o parceiro está ali cobrando e ela tem uma impossibilidade de relação sexual, porque ela não tratou por tantos anos. Nossa, né? gente, eu acho que isso é fundamental da gente falar. É importante Assim, isso. é uma É o meu dia a utilidade dia. pública, porque... É o meu dia a dia. E assim, aí você fala assim, ai, mas aí eu não É tenho nosso dia a dia libido, ai, mas eu não... Vai saber se ali, né, falando coisa emocionalmente, se você não está bloqueando esse Sim. desejo, essa vontade, se você não... Realmente, o cérebro da gente aprende rapidinho Isso. aquilo que causa dor na gente, tanto dor física quanto dor psíquica, emocional. Aham. Na hora ele vai dizer, não vai. Aí essa mulher Ela pensa, e espaça. cada vez mais, pior. né? E às vezes isso impacta direto no relacionamento mesmo. E mesmo, né? uma dúvida que me surgiu agora, e mesmo a mulher tendo uma vida sexual ativa, uma menopausa, né? Porque pode acontecer. Pode. Apaixonada, vai ter como sintoma essa atrofia? Pode, com certeza pode, porque a gente Eu queria tem saber os a questão principais sintomas hormonal, físicos, na verdade. Ressecamento. Tá, isso é fácil de tratar. Tá, mas sabe o que a paciente começa a perceber? Começa a grudar o papel higiênico. Eu diria A para hora você que você vai assim, limpar o que bumbum, isso, começa a limpar o papel isso é dado higiênico. estatístico de literatura de trabalho, Aham. tá? Em 5 anos pós-menopausa, Isso, em boa, 5 Dulce. anos pós-menopausa, a incidência de cerca de 70 mulheres com atrofia vaginal. Muito alto. Nossa, é muito Esse alto. é trabalho aham. estatístico de estudos randomizados que foram feitos com milhares de mulheres sim. nos Estados Unidos. Fizeram uma estatística e viram que 70% das mulheres Tem algum grau de atrofia com urogenital. 5 anos de vão ter. E aí a Aham. gente está falando de, assim, que a gente tem trabalhos bem importantes mostrando isso.
que mais de 50% das mulheres na pós-menopausa vão ter algum grau de atrofia urogenital. Essa atrofia é subdiagnosticada, subtratada. E em pacientes oncológicas que tiveram câncer, maior. é mais ainda, passa de Maior. 80% a incidência. É. A gente não está falando só de saúde sexual, a gente está falando de não mijar nas calças, né? A gente está falando de não ter incontinência fecal, de não soltar um pum sem querer, de fazer menos plicoma, de fazer menos hemorroida. E às vezes tem paciente que tem dor ao repouso em casos mais graves. Mas a Paciente que incontinência sente urinária é receio- campeã também. O quê? A mulher, Campeã. a incontinência urinária. A incontinência urinária, É aquela sim. mulher que É. vem percebendo junto com a atrofia ali vaginal, com a secura, Que perde ela xixi. começa, eu não É. perdi a xixi, agora eu tô fazendo lá academia, eu tossi, deu aquela... Deu risada com a amiga. A infecção urinária, né? Infecção Eu de tive- repetição gente, também eu tive é. uma infecção Cistite de urinária agora, repetição. o mês infecção de passado. repetição é também. Eu nunca tive, assim, eu já tive outras vezes, mas eu tive uma infecção urinária agora, da bactéria super forte, assim, que eu fui para o segundo antibiótico, que eu caí de cama. E eu nunca tinha ficado assim. Então, Também eu acho é. tudo isso pra gente falar Tem que ligar o alerta. Gente, né? essa fragilidade que você passa a adquirir na sua, né, nas questões ligadas ali a toda essa região ali ligada à sexualidade, mas importante, a saúde sexual feminina, ela se fragiliza naturalmente. E aí tem- então a gente precisa prestar Isso, atenção. atenção. Poxa, eu tô tendo infecção urinária. Isso. Poxa, quando eu tenho um relacionamento, eu sinto que dói. ou eu Ardência sinto que... pós-relação. Né? E outra Fissura, coisa, Dani, malditas às vezes, não é teu fissuras. caso, mas às vezes o paciente está tratando candidíase e repetição não é candidíase. Aham. É vulvagite atrófica, É. coitada. Aí não vai melhorar nunca mesmo, está tratando a causa. Ou às vezes ela está tratando consequência, que ela está tendo uma infecção de repetição porque ela está atrófica. Por exemplo, uma infecção urinária. E ela não tratou a atrofia. E ela vai continuar tendo. Ela usou uma cacetada de antibiótico ali. Não, enfraqueceu por 6 todo o meses. sistema imunológico Criou um dela, biofilme porque daí eu bacteriano. tive, junto me deu herpes labial, porque daí o sistema imunológico vai Caiu. no pé, porque daí já tá frágil, daí você isso aí. joga, né? Isso. Então, assim, eu sempre falo, o corpo vai e sempre vai a vida toda para isso e para outras questões mostrar. Aí o corpo tá dizendo, não tô, isso não tá legal, isso não tá funcionando bem. E daí cabe a gente, nós, né, cada uma buscar, dizer e Isso. levar isso para uma consulta, buscar um tratamento e buscar Porque E ajuda. aí, assim, o desdobramento que eu acho pior. Às vezes, talvez você tenha passado O por que isso que e você passou tá porque você contou outra vez, que você vai consultar um médico e ele não dá conta do teu problema. Não dá. Ele não resolveu, ele não diagnosticou tua menopausa precoce, ele não faz reposição hormonal. Ele é contra. Ele Falando, é como contra, assim? tem muitos Não é que são time de futebol pra contra. ser contra, a favor? Aquele trabalho antigo lá, Isso. que mostrou a incidência de câncer, que é uma coisa que já caiu por terra, já. Então, assim, às vezes o profissional que você buscou não está preparado para lidar com essa menopausa moderna. Vou dizer assim. Com essa nova, mulher, Não era aquela essa menopausa nova de mulher, antigamente, né? que acabou, morreu. É. E existe essa nossa menopausa, que é a qualidade de vida do paciente. Qualidade de vida, e qualidade sexual, e qualidade física. Essa mulher ativa e dinâmica que a gente tem após os 50. E tem profissionais que, infelizmente, não estão preparados para lidar com isso, que não acompanharam a evolução do tratamento do E climatério. a evolução tá assim, ó, né? Todo dia. Exatamente. Então, se Se não isso se estudar todo deparar dia, com você vai ser você, engolido. procure outro. Fato. Não se convença que é isso. Busque outra opinião. Agora, veja duas um outro coisas. médico que tenha esse ponto, né? Esse equilíbrio. Você então, assim, não está perguntou. satisfeito com o seu? Mude. Duas coisas Procure que estão, isso. duas Você coisas tem que que tá ficaram bem. pendentes aqui. Você falou da dor, né? O cérebro não é burro. Quando ele vai ter qualquer coisa que te infrinja a dor, que te infrinja o sofrimento físico ou psíquico, ele refuta. Não quer repetir. Seja ressecamentos fazendo fissura, seja o desconforto que o odor te causa, o cérebro vai afastar. Então, vai reduzir função sexual, não só por causa do mecanismo hormonal direto, pelas alterações psíquicas, mas também porque o cérebro é esperto, ele não quer se torturar. Segundo ponto que você perguntou de sintoma. Não é do dia para a noite que você, bufa a pepeca, fechou, não entra mais no dedo ali, né? É um processo que vai começar primeiro com um ressecamento perceptível na função sexual, depois vai passar para um ressecamento no dia a dia. Às vezes você tira a calcinha e parece que a pepeca, assim, você sai do banho, saiu do banho, né? E aí entra o Pepe Care, né? Essa necessidade de cuidado diário. Ai, tô apertadinha, que delícia. E eu acho ótimo esse povo que é contra o Pepe Care também. Aham. A gente faz
skincare em tudo, no rosto, no pé, na bunda, né? Eu sou a rainha, né, do creme ali no pé, na mão. E daí mão deixa fica... ela que se vire, ela que dê o jeito dela. Como, né? Tem pele, é parte do teu corpo, então hidratar é fundamental. E eu já sinto que isso em mim. Hoje em dia eu saio do banho, hidrato a pepeca, hidrato diariamente, às vezes esqueço, né, vou confessar. Mas tem que hidratar. A gente tem porque eu já o próprio saio, hidratante. A gente tem hidratante. Hidratante íntimo. E a gente tem o hidratante intravaginal. Isso, que você pode pra passar com vulva, pra recomendação, vagina, com protocolo médico e tudo. Mas é um hidratante que chega mais profundo. Isso. E que ele vai justamente fazer esse trabalho de... que o teu corpo não faz mais sozinho. E não tenha... E antes a gente só tinha isso de enfiar lá dentro. Hoje em dia Agora tem um monte de produto, externo, né? um monte. Você passa por fora, dá uma dedada por dentro, tem que perder o medo de enfiar o dedo na vagina, que a vagina não tem dente, não morde teu dedo, né? E outra coisa, de vez em quando tem que pegar um espelhinho, tem que dar uma olhada lá pra ver se tá tudo bem. É fundamental. A gente não tem o olha hábito, né? Isso. Né? Sabe que minha mãe me ensinou isso? E ela vai brigar comigo de volta, que ela fala que eu fico falando dela e contando das coisas dela, né? Mas a minha mãe, portuguesa, aquela criança mais repressora, mas ela não criou a gente assim. E minha mãe ensinou a gente a olhar a pepeca com o espelho desde muito novinha, sabe? Não confere se tá tudo bem. Porque muda. E aí, se você só vai olhar a pepeca quando tem alguma coisa de errado, você olha e você não sabe se aquilo que você tá vendo é normal ou não, né? Então, você tem que saber como é que ela é quando ela tá bem, pra saber como ela é quando ela tá mal, né? Pra saber a diferença do bom e do ruim. Então, os primeiros sintomas são esse ressecamento, essa coisa do papel higiênico que gruda. E aí, algum tempo atrás, uma paciente me veio com uma descoberta espetacular, né? Doutora, eu vim aqui porque eu quero tratar a flacidez da vulva, no caso, porque eu tô fazendo pata de camelo. Eu falei, hã? Né? Então, eu boto a leg pra academia, meu marido falou que eu tô fazendo pata de camelo. Aí eu comecei a rir, porque eu falei, gente, eu também. É por isso, então. E eu tava pensando, por que raios essa costura dessa leg tá entrando no meio das pernas e marcando se antes não entrava? Abrindo, parece, né? E a flacidez, flacidez, né? E dá pra tratar. Resumo, tratou, ficou feliz. E é isso, essas pequenas coisas. Se não te incomoda, tudo bem, mas se te incomoda o ressecamento, se incomoda a patinha de cabelo. Não, e se incomoda a aparência, que é a tua especialidade, se incomoda a aparência, se... Como você falou, às vezes... O cheiro, a aparência, de repente mudou a cor. Poxa, né? É muito importante. E a gente está falando de uma região, né, que não tem estrutura para baixo. Ela tem que se manter... Tem gravidade para baixo. Gravidade. E aquilo precisa estar muito bem para que realmente ele consiga ficar. Lógico, a lei da gravidade vai vir, não tem como, mas a gente precisa sustentar esse assoalho. E aí entra a questão do assoalho pélvico, né? A gente precisa deixar isso tudo muito bem estruturado. Músculo. Então, não é só a menopausa, não é só a questão da relação sexual. É a questão da estrutura de todo esse assoalho aí, que é responsável por outras questões, inclusive a questão, por exemplo, da incontinência urinária, que não tem nada a ver com a questão sexual. Eu lembrei de me perguntar, Amora, as pacientes não queixam para você que o vibrador irrita a pepeca? Conforme essas mulheres mais maduras, né, 40, 50... que tem, eu já tive essa percepção de que alguns vibradores, conforme o material que eles são, a paciente usa e tem uma candidíase depois, tem... Poucas, assim, até porque a gente toma bastante cuidado, né? Não trabalha com plástico, né? Silicone médico, e atóxico. aconselha colocar um e sempre um lubrificante, né? É que o atendimento é um pouquinho diferente, assim, poucas vezes eu escutei reclamação, assim. Lógico, tem aquela mulher que é mais propensa a ter... Cândida e alergia, e vai falar que sentiu, mas é bem pouquinha. E essa questão, assim, essa é uma pergunta, uma curiosidade minha mesmo, assim. Vocês viram que eu larguei o roteiro pra trás, ou né? Tem vergonha de contar também. Conversar o que dá na vontade, né? Uma curiosidade minha mesmo, assim. A recomendação do uso do vibrador, isso é uma recomendação em alguns casos, para algumas mulheres? Como é que é isso? Principalmente para atrofia, né? Sim. Vamos lá. Aqui eu tenho uma paciente que a gente tá falando desse assunto. Vamos falar desse eu assunto. acho que é importante. Eu trato atrofia no meu dia a dia, meu feijão com arroz é esse, se né? isso pode auxiliar essa mulher. Eu tenho muita paciente que ela vem em busca do tratamento de atrofia e ela não tem parceiro nenhum naquele momento, mas aquilo está incomodando no dia a dia, ou ela quer estar pronta. Aí tem uma paciente minha que é uma fofa, ela
estava muito tempo sem ter relação sexual e ela conheceu um cara no Uruguai e daí ela queria começar a transar e viu que não ia rolar. Então ela foi se preparar, ela não sabia quando ela ia encontrar o cara de novo, mas ela queria estar preparada porque se surgisse uma oportunidade ela poder transar. E a gente tratou ela e ficou um espetáculo mesmo, né? A gente renovou essa região genital e, enfim, tratou o sistêmico. E aí, Ela não achou Uruguai, mas achou outro. É isso. Mas na hora do tratamento ela sentiu prazer. Ela ficou boa. Mas demorou, Demorou. E aí passou um ano, ela, putz, eu já vim aqui para fazer essa manutenção de tratamento porque não rolou ainda. Então, sim, Tá. é importante, Tá. né? Manter a excitação sexual, o processo Sim. de excitação sexual é importante por causa da vasodilatação, enfim. Tem uma coisa Fale, assim, tem o vibrador, que é o vibrador, que ali, né, a Morinha tem um monte, vários tamanhos. Tem uma caixinha que eu gosto bastante, que são os dilatadores vaginais, que tem uma finalidade mais terapêutica. Isso. Ok. Você tem umas coisinhas pontudinhas assim, que uma borrachinha de silicone, extremamente com uma mobilidade bem legal, que você Mas tem é um assim, exercício, um né, fininho, fisioterapeuta. tem Vai um aumentando. médiozinho É, intermediário, Isso é bom tem um mesmo. mais grossinho. Eu tenho lá no É uma consultório caixinha pra que já vem mostrar assim mesmo. os 5 tamanhos. É. Então, para essa Barateza. paciente de menopausa, que a gente vai recomeçar a questão de penetração e atividade sexual, ela não consegue começar direto com o tamanho da É, mão. com pintão. Sim, Não com pintão do jeito que a gente gosta. vibrador de cara. Então, você tem que dar esses dilatadores, gente, Mercado Livre, tu bota no É, Google, que Mercado Livre, tá louca? Você usa Amora tem Livre. Pelo dilatadores. amor de Você Deus. tem, mas a tem gente caixinha tem, de a tamanho? Amora Tem, tem. tudo Ah, eu não bonitinho. sabia, a Morinha não Valeton tem cupom de É. desconto lá Não comigo. sabia. E tem uns até Ah, que então precisa- aquecem, se você Lúcia. passar os- Tem uns que dá pra Se você aquecer. me passar esse aham. cupom de desconto. Vou passar pra eu mando vocês, muito. todo mundo. Então, nessa paciente que Papo tem uma de atrofia Pepe, muito Luciano. severa, além Isso. do creme com estrogênio, do laser e tudo mais, que a gente vê que precisa esse tecido estimular a paciente ela mesma, introduzindo, fazendo um movimento Sem uma de conotação colocar sexual. e tirar, Isso, sem ela uma conotação vai e terapêutica. aumentando, né? Porque o exercício dela, ela passar do dedinho. Nossa, ao gente. Mas é uma dedão, né? atividade. Imagina, não passa então, pra mas fazer a minha dúvida 3 era séries de justamente 15 essa. 2 vezes ao esse- dia. A gente passa E esse estímulo de isso. vibração mesmo, pra relaxar a musculatura ali, né? Claro. Dos bulletzinhos ou dos É, personagens. porque tem aqueles bullets que são pequenininhos, pequenininho. né? Mas aí Esse eu ele acho que é bem compridinho, importante. assim, com siliconinho. E Eu sim, falo, mas- ó, você vai fazer assim, Exercício. assim, assim. É. Amiga, quando você chegar nesse, você tá pronta. Eu Você falo- tá pronta. Você Não, começa a fazer e às exercício, vezes, daí começa a dar uma, né? Começa a estimular a circulação, dar uma relaxadinha, daí você dá uma subidinha. Quando você vê, você já. Nossa, tô promovendo excitação também, né? Mas é um processo terapêutico longo. Mas né? eu acho que é Quando bem você importante chegar lá, falar isso, que quando você existe chegar lá, que daí você já passar- pega daí os vibradores da amor, porque daí É, fica bom. é, daí Mas é às aqueles vezes, com Dani, ainda quando no você clitóris, a gente fica- sexualiza, é um problema para paciente. Pois Ela tá é. muito fragilizada. Mas a minha pergunta era Então, justamente essa, porque às vezes Exercício você ouve terapêutico. não, você precisa, né, usar um vibrador para você estimular. Mas daí é dilatador. Você entende É. que é perigoso? Dilatador, Porque Aí porque você às não vai vezes- pegar aquele Aí você pega o vibrador dilatador, colorido. que é o aquele- kit, não. e você começa Até o kit pelo é colorido, menorzinho, dilatador, é. e você vai ali junto com um lubrificantezinho, você vai... A Tá, gente mas não existe- quer agredir mas e- mais essa paciente que já tá Então, sofrida. e às vezes ela pega essa informação de que ela tem que Fala, usar minha um filha. vibrador e Isso. piora mais ainda a E ela situação. não consegue né? o vibrador de cara. Ela Não. tem que começar com o tamanho. E não é só agressão física, é agressão psíquica nela, né? Mas não são todas que estão sofrendo também. Tem Não, aquela mas- que tá querendo sentir mas a gente coceirinha tava do falando- lado. Mas é que a gente Sim, chega na pergunta Mas, gente dela mas também, aí como eu é? acho que é diferenciar essa mulher que, Isso, que que- ouviu, vamos supor, essa mulher que sim. ouviu. Ai, você precisa tô falando Estimular, que eu ouço no aham. meu dia a dia. Ai, você precisa se estimular, você precisa se masturbar. Aham. Isso é importante para voltar, para você sentir, porque a resposta sexual na pós-menopausa, ela É muda. lentificada. Então você precisa, né? Aí de repente essa mulher não tem consciência de que ela não está ali com tudo certinho, como era original de Preparada, fábrica. né? Preparada, né? E aí ela vai usar e ela pode se machucar. Eu acho que é importante Ah, deixar entendi o que você essa tá querendo falar. separação. Tá. Se Sim, essa sim. mulher ela tá Uhum. bem, eu acho que é. Daí tudo bem. E Mas ela, ela tá não tá bem. no ponto, Amora, ainda de É. ir para essa sexualização. Ela tá no ponto da recuperação. Isso. E é essa sensibilidade que Não, a daí gente tem que tomar ter, cuidado. Depois que ela né? acabar com a dor, ela vai buscar o prazer. Aham. Mas ela tem que acabar Ou com a dor. às vezes ela já primeiro. tem uma história pregressa, gente, que essa mulher vai descobrir a sexualidade dela na Na pós. pós-menopausa. Também tem isso, né? Quantas É. mulheres? Quantas mulheres? E tem aquelas mulheres que são super sintomáticas, tem, por exemplo, a questão do ressecamento, não sei o quê,
e conhece uma pessoa e vai tudo embora. Porque já- essa já mulher, tem ela, isso, um monte, ela tem um começa... monte. Já atendi dessas, ai que Entende? delícia. Porque essa questão, né, da relação sexual, ela lógico, libido é fundamental, mas Psíquico, tem toda a comportamental, questão do hormonal, ambiente, e- da situação, É. né, de como que essa mulher, ela foi encantada, foi, né, o próprio estímulo mesmo, não só o estímulo no corpo ali sexual, mas o estímulo né, aquela coisa O do sensual. envolvimento. E né? aí essa mulher, ela fala que é nada. Eu tenho uma amiga que ela fala que ressecamento vaginal. Aham. Hoje, viúva, ela conheceu uma pessoa. Eu vou ser dessa. Que Sabe? ressecamento Então, vaginal, Ó, cara? não é um Deus. tema hoje, mas a gente tem Mas que... você é loirinha, clarinha, tem uma estrutura colágena mais fina, não quer dizer nada, mas você tem maior risco de atrofia. Meu Deus, acabou Vou com continuar a estimulando moda. meu cérebro agora. Acabou com a moda. Mas assim, a gente precisa de um dia de tema só pra falar de orgasmo feminino, porque, ô coisinha, né? Você não consegue medir, né? Coisinha. Aí as pacientes vêm pro consultório da gente perguntando, mas o que eu sinto é orgasmo, doutora? E você olha, eu vou saber. Não sei, que não tava lá, não tava junto. Mas olha, a Como é gente tá... difícil medir então, o orgasmo a gente, feminino, né? a Nossa, gente é falando um aqui tema. de menopausa, que a gente está quebrando um mega tabu, mas a gente tem que quebrar esse outro, né? Porque também ainda tem uma obscuridade muito grande em relação ao orgasmo. Sim, muitas né? mulheres que dizem que nunca sentiram. E não Ou sabem doutora, como eu é. sinto uma coisinha assim, mas é só isso? Eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou... Não tem exame de sangue para medir orgasmo. E aí Não aquela existe isso. paciente também que acha que o orgasmo múltiplo é uma instituição mediúnica, assim, né? É. E que a mulher tem essa capacidade, sim, de ter múltiplos orgasmos numa relação sexual ali, que a gente não tem aquele tempo de latência que o homem tem. Ai, gente, o que tem de homem que acha isso também? Que a Nossa. mulher ela vai ter um orgasmo na relação. Sorry, baby. Você, mas- você tem que ter um Um dia orgasmo, vamos- descansar vamos e marcar. retomar. A gente não. Vamos marcar um dia só para falar de orgasmo Vamos. feminino, porque é um tema tão complexo. Hoje estamos na menopausa, né? Então hoje estamos num outro contexto mais amplo um pouquinho, mas é um tema, guarda lá na nossa relação. Mas a sexualidade Que da ela mulher... mandou eu né? guardar. Tá bom, Guarda espera lá, aí que eu vou ter que guarda lá, fazer. Que guarda é lá. tema. Mas eu acho tão legal assim como quando uma mulher no climatério, ela vem ao nosso consultório arrumada, maquiada, com a sua sexualidade em dia, com a sua... Você olha aquela mulher e fala, meu Deus, é isso que a gente quer para as pacientes, é isso que a gente quer para vocês, quando vocês estiverem no climatério. Uma mulher inteligente, com a condição funcional, mental funcionando. A cognitiva. Com a A cognição. com a tua também. sexualidade em dia, com a tua vida, assim, o fato de ter acabado a tua menstruação, isso não quer dizer que acabou a sua vida. A vida continua plena. Você só precisa buscar armas e ajuda para que você entenda de que tua vida só começou. Porque geralmente seus filhos já cresceram, já têm vida própria, já têm filhos, e você está gozando de uma idade, uma estabilidade financeira. Aí que começou tua vida. Olha a tua vida como ela ressurgiu, né? Eu que estou totalmente ativa na minha vida profissional, né? Eu tenho quase 60 anos também, vamos colocar aqui Ela em fala público. sexual. Então, assim, Também isso não te achei que ela interessa. ia falar isso. Isso já não te interessa. Claro que interessa, me pegar. Interessa todo mundo. Eu sofri bullying nesse programa, Não mas é isso nem não por interessa mim, é pra pra todo vocês, suas mundo. curiosas, as barraqueiras. Todo isso mundo não quer interessa. saber, Dulce, todo Isso mundo não quer interessa. saber. Mas assim, gente, a vida tá muito longa, né? A gente tá aí com 60 e nós vamos estar 70 para 80 para 90, porque a gente com essa qualidade de vida, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, fazendo uma reposição hormonal e sendo feliz, a gente não tem Sendo idade. e é a gente não tem isso. idade para morrer, não morrer de velheira mesmo. E essa coisa é importante, porque também às vezes eu vejo pacientes que elas não estão mais não querem ter uma vibe sexual, seja porque o parceiro dela também já está num decréscimo, e eu não posso arranjar um problema na vida dela que ela não quer mexer, ela quer estar bem fisicamente, cognitivo, quer conseguir pedir a pizza calabresa, chamar o nome da pizza calabresa. Sabe que várias pacientes vieram me falar da tua pizza calabresa, que você não conseguia falar o nome da calabresa, e se identificaram com isso, mas às vezes ela não quer também
transar. E não é uma obrigação a mulher estar transante, Não. gente. Não, Ela tem não tem que nada a levar ver. vida que ela quiser. Não tem nada a ver. Isso, acho que deixar bem claro, assim, que a gente fala sobre isso, porque eu acho que é uma questão que impacta. Muito a vida das Isso, mulheres. exato. A menopausa muitas vezes chega com o ciclo se fechando na vida dessa mulher. Essa mulher, às vezes, está lidando com a síndrome do ninho vazio, ela está lidando com a separação, porque nessa fase aí dos 50, muitos casais se olham e veem que eles não têm mais nada a ver, viveram uma história linda, mas, de repente, aquilo acabou. Muitas vezes, essa mulher, ela está lidando com a transição de carreira, ela está lidando com pais idosos ou pais adoentados. Comum. Então, a gente o tema central aqui não é essa questão da sexualidade. Aqui eu vejo que é uma questão que pega muito, desde a gente começou a falar do odor e tudo mais. Assim, essa mulher, ela pode estar querendo outras coisas além da vida sexual. Se ela quiser, ótimo, vamos ajudar nisso, mas se ela não quiser... Só que para tudo isso, para ela lidar com todos esses ciclos que se fecham ou... Graças a Deus, os ciclos que se renovam na vida dela, ela vai precisar cuidar do que a menopausa traz. Isso. Né? Vai ter que lidar com tipo isso. de paciente também, vamos lembrar, tipo de mulher também, que ela vem para o nosso consultório preocupadíssima, porque assim, ela está sem desejo sexual, ela está sem libido, ela está sem tesão. Mas assim, ela vive sozinha, ela não tem parceiro, nananana. Mas assim, porque a amiga dela morre de tesão, ela tem uma cobrança dela com ela mesmo, por ela não estar sentindo aquele tesão. Eu falei, mas... Aí às vezes a amiga nem ela morre, tem às que vezes a amiga entender tá do que... tipo, né? A amiga tá A amiga tá querendo enganar o inimigo. Tá querendo. Tem mulheres, assim, que também tem aquela mulher que ela é assexuada, que a questão do sexo para ela não é essencial, não é importante. Ela é caseira, ela não vai em lugares para conhecer pessoas, ela tá bem com ela está mesma. bem vivendo desse jeito. Isso que eu mas quero é liberta que as você pacientes poder entendam. ser a mulher Você que você estar escolher sem ser, tesão, né? você estar sem tesão, você estar sem libido, você não tá assim olhando para um homem e falar, nossa, que eu vou trepar. Gente, isso é normal. Isso é normal. Você não tem que ter o tesão. A questão é se você não está satisfeita, porque você está com um parceiro que é 10, que você ama, que você gosta, né? Que você tem afetividade com ele e você daí não tem tesão. Aí sim você tem uma inadequação entre casal, né? Mas eu vejo as mulheres se cobrarem muito por não ter libido e não ter tesão. Mas peraí, qual é a tua realidade da sua vida? Com quem que você convive, como que é seu relacionamento, que problemas que você está enfrentando. Porque às vezes eu vejo uma cobrança dela com ela mesma, que ela está sendo injusta. Porque ela está passando É uma por cobrança que não é situações. dela, né? Uma cobrança que é o papagaio de pirata falando ali no ouvido dela, né? Exato. Você tem que Mas ter às vezes é dela. Mas eu acho que a grande questão da menopausa é isso. Se você ser a mulher que você escolher, que você escolheu ser. Mas tem duas questões que eu queria falar disso que você falou que é super importante. A primeira que você falou da mulher que chega arrumada, que chega ali, que cuida dela, que tá com essa questão da autoestima, que isso é muito importante, que isso também é libido. Libido não é só sexo, libido é desejo pela vida, né? Exatamente. É desejar... É paixão. Vamos falar que é uma desejar paixão, coisas pela boas, vida, né? E outra coisa... Calma aí que eu vou lembrar. Outra coisa é a gente esquecer das coisas, mas eu já lembrei da coisa. É o brain fog. Outra coisa que você falou também, que é muito importante, a mulher chega e fala, não tenho libido, não estou pensando em sexo, não estou precisando de sexo para viver, mas estou com depressão, ou estou com ansiedade. Isso aí. Aí... É isso que eu presto atenção. Não é? Aí você tem que olhar e dizer, não, calma lá. Eu vou guardar o desejo sexual, o libido na caixinha, que é uma coisa que não me interessa agora. Vou deixar aqui, se eu quiser eu abro de novo, porque a menopausa abre 1000 caixinhas ao mesmo tempo, né? Quando ela chega. Mas eu não estou bem nessa. Daí eu vejo que essa mulher precisa, sim, olhar para isso. Concordo muito. Além do que os antidepressivos, gente, derrubam com a libido. Resseca a vagina Antidepressivo te deixa a tua libido, ele atua na fonte aqui do desejo, né? O efeito dele é no encéfalo. Aqui na parte do cérebro. Tem efeito Vai lá celular de ressecamento, de atrofia urogenital, tá? Isso é importante. A gente tem mais receptor de estrogênio, do nosso hormônio feminino, de estradiol, na vagina do que na vulva. O antidepressivo faz um ressecamento mais na entradinha ali e na vulva. E a menopausa faz mais na vagina e depois na região mais externa. O antidepressivo faz bastante ressecamento vaginal. É importante.
Então lembrem disso. Gente, vocês acreditam que já acabou o tempo? Acabei de ver ele que zerou. O João tá desesperado, ele faz assim pra mim. Ok, Ele né? faz assim, daí eu já faço, eu tô ciente, Menopausa né? é assim, gente. Eu falei que hoje eu vim com um vestido que tem tudo que a gente precisa de... A menopausa fica pingando assim na gente, não acaba, entendeu? Mas isso Pois é, você faz reposição sim, hormonal, assim, não eu já faz, pensei ontem Dani? assim, Você faz reposição hormonal. Faço. Você tem fogacho ainda? Eu tenho. Tá, outra hora a gente vai conversar sobre isso, então chamar de vamos marcar um horário. Eu acho que tem que melhorar isso aí na tua Tem, vida dá uma também. turbo. Não, porque, enfim, né, o objetivo é melhorar 100% sempre, né? Porque fogacho é uma desgraça, né? Mas você vai ter que voltar de novo. Acho que ela vai compor a mesa, gente. Lascou, gente. Vocês que lutem pra fazer ela caber aqui. A gente vai ter que ficar em 5 agora. Não faz cara feia, não, João. Olha lá, ó. Dani, obrigada de novo. Obrigada a vocês. Tá? Ótimo. Mais uma vez. Eu não sei o que acontece, eu acho que o João tá sabotando esse cronômetro. Você que está assistindo a gente agradece pelo teu tempo, pela tua paciência. E se você gostou, curta, comenta, compartilha, manda para uma amiga que está sofrendo de ressecamento, de fogacho, de sei lá mais Deus do que. Mas faz com que esse conteúdo chegue em quem precisa. Que o nosso objetivo é esse, né? É levar coisa boa para cada vez mais mulheres, para que a gente tenha uma consciência maior sobre quem a gente é e que mulher a gente quer ser. Obrigada, gente. Obrigada, meninas, de novo. Obrigada. E até a próxima. Beijo.